Olá pessoal, dando continuidade, esse aqui é o quarto vídeo que eu estou fazendo da série a respeito da minha conversão, da minha mudança após mais de 3 décadas no protestantismo, a minha mudança que eu fiz para o catolicismo. Nesse vídeo eu gostaria de abordar basicamente as principais obras que começaram a me influenciar e que foram de grande relevância para que eu fizesse essa mudança. Quando eu comecei a buscar essa mudança, a conhecer e a querer fazer essa mudança, eu continuei tendo contato com as obras aí do professor Olavo de Carvalho, comecei a me aprofundar um pouco mais nessas questões e eu comecei, porque no protestantismo, em especial na igreja que eu estava na época, que era uma igreja que eles chamam de fé reformada, uma igreja presbiteriana, eu comecei a estudar o que foi a reforma. Então, eu comecei a ver se realmente a reforma era aquela visão que era me passada dentro do protestantismo, se tudo estava errado ou se eles estavam essencialmente errados. E aí houve essa mudança por Lutero e posteriormente Calvino, que se realmente havia coerência naquilo que eles diziam. Então, nesse ínterim, eu comecei a estudar a reforma e também comecei a estudar um escritor católico do início do século XX chamado Chesterton, e também comecei a ter um maior contato com as obras de Santo Agostinho. E aí, nessa questão, a obra que causou mais impacto, me causou maior impacto intelectual e que foi fulcral aí para essa mudança foi o livro História das Ideias Políticas, do filósofo, cientista político mais relevante do século XX, que se chamava Eric Voegelin. Tá? Eu tive contato com esse livro do Eric Voegelin depois de eu ter visto um vídeo do professor Olavo de Carvalho, onde ele falava a respeito da reforma protestante. Então, depois que eu assisti o vídeo do professor Olavo de Carvalho, eu fui começar a conferir as fontes que ele citava no vídeo dele, inclusive esse vídeo tem no YouTube. Então eu comecei a buscar as fontes que eram citadas por ele e ver qual era a visão daqueles autores, aquilo que eles tinham escrito a respeito da reforma. Então, por exemplo, o Eric Voegelin, ele, na verdade, ele tem um capítulo no livro das Histórias das Ideias Políticas, onde ele mostra o impacto das ideias de Lutero e Calvino naquela época que eles perpetraram, em especial Lutero, né, com as suas 95 teses, que eles perpetraram a reforma protestante. E ao mesmo tempo que eu estava lendo ciência política, eu estava lendo história, eu comecei a ter contato com os livros do Chesterton e alguns artigos dele, onde ele fazia uma crítica não só ao protestantismo, mas em especial ao calvinismo. Então, que ele criticava muito a questão a respeito de como era pregado o livre-arbítrio e a predestinação, segundo a doutrina da Igreja Presbiteriana, e ao mesmo tempo eu comecei a estudar o impacto histórico da Reforma Protestante e analisar e começar a entender que a Reforma Protestante ela teve muito mais um cunho, digamos, um cunho muito mais político do que religioso, né? Então, num próximo vídeo eu quero mostrar o livro e alguns livros que eu estava estudando na época e em razão disso eu passar a entender melhor o que era a reforma e chegou num momento onde nas aulas, por exemplo, da escola bíblica dominical, eu me via defendendo o catolicismo em detrimento do protestantismo e acabava defendendo que a Igreja Católica estava mais correta e que a visão que os protestantes tinham era uma visão estereotipada e que, na verdade,
A grande maioria dos protestantes, em especial os membros das igrejas, nunca realmente estudaram a reforma da forma com a qual eu estava fazendo. No próximo vídeo eu vou abordar com mais detalhes essas questões e tentar ler alguns trechos dessas obras. Grande abraço, até a próxima.